Seja muito bem-vindo hoje à nossa live, ao nosso canal. Temos aqui um conteúdo interessantíssimo para mostrar para vocês no canal Explicando Direito. Para quem ainda não me conhece, sou Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando Direito. No caso, essa live, que ela vai acontecer toda a primeira quinta-feira de cada mês, é uma live que a gente vai trabalhar situações de perguntas de inscritos, pessoas do canal que frequentam o canal e que de alguma forma estão fazendo suas perguntas e na tentativa de colocar na prática o direito, ensinar para vocês os direitos que vocês possuem em diversas situações que eu passo ao longo do tempo criando vídeos e explicando vídeos para trazer esses direitos mais próximos a vocês. Essa ideia da live é para trazer na prática das pessoas, do dia a dia das pessoas, as dúvidas e os direitos que ali podem existir. Sair da situação da lei, né, da frieza da lei ou do meu conhecimento técnico e colocar na vida real a experiência de cada um. Então eu selecionei essas perguntas, eu tenho passado a avisar as pessoas as perguntas que eu vou fazer uso durante o canal, durante a live, durante a transmissão, e com isso trazer a vocês a melhor informação possível, né? E vamos começar a live, apesar dos problemas técnicos que existiram, vamos começar a live de hoje transmitindo para vocês já a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu selecionei foi relacionada ao contrato de experiência. A pergunta foi o seguinte: olá, me tire uma dúvida, por favor. Meu contrato é de 45 mais 45, se referindo à quantidade de dias contratado. No entanto, quero solicitar um encerramento na data determinada nos primeiros 45 dias. Sou obrigada a fazer a carta de demissão? O que acontece? Essa pergunta eu selecionei porque eu vejo muitas pessoas fazendo esse tipo de pergunta no canal, no sentido de querer saber se precisam pedir demissão quando completam os prazos do contrato por prazo determinado. O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado. Todo mundo, tanto empregador quanto empregado, eles sabem a quantidade de dias que esse contrato vai ter. O contrato de experiência ele não pode ser superior a 90 dias e ele só pode ser renovado uma vez. Nesse caso, como ela explica aqui na pergunta dela, 45 dias uma parte, mais 45 dias, mostra que o contrato vai ter na primeira etapa 45 dias, podendo ser renovado por mais 45 dias. Nessa situação desses primeiros 45 dias, ela cumprindo corretamente esses 45 dias, é errado ela pedir demissão, é errado ela fazer uma carta de demissão, porque não é uma situação de pedido de demissão. É uma situação onde ela vai manifestar que ela não quer renovar o contrato, ela não quer continuar nesse contrato. Ela cumpriu com os 45 dias iniciais, a primeira etapa, e nesse momento vai entrar numa situação que, se passar para o 46º dia, o contrato está renovado conforme já pré-determinado, como ela disse na pergunta. Porém, a vontade dela não é continuar. E ela não é obrigada a continuar e ela tem todo o direito de chegar até a empresa num mero comunicado, se quiser melhor por escrito, eu não tenho intenção de que esse contrato seja renovado e que ultrapasse o 45º dia da primeira etapa. Então ela pode fazer isso até mesmo antes do dia 45. Lá pelo dia 40 é a vontade dela, ela já pode notificar a empresa nessa situação. Eu digo isso porque, às vezes, as empresas, como você pediu demissão, elas podem fazer situações onde vão configurar esse pedido de demissão, diminuindo ali direitos que você teria caso você simplesmente comunicasse a não vontade de renovar o contrato de experiência, a não vontade de continuar com aquele contrato de experiência. Então, eu entendi essa pergunta dessa inscrita muito interessante para que a gente pudesse ter uma melhor visão desse momento aí de renovação do contrato de experiência. Um outro ponto também, uma próxima pergunta, né, a segunda pergunta que a gente vai trabalhar hoje na nossa live, é relacionada à jornada de trabalho.
Essa pergunta da jornada de trabalho eu selecionei da seguinte forma. Boa tarde. Trabalho em uma loja de placas de carro das 8h30 às 18h30, com 1 hora de almoço. E no sábado, das 8h30 às 12 horas. Está certo isso? Eu entendi que o primeiro horário que ele manifestou ali, de 8h30 às 6h30, seria no caso de segunda a sexta, a jornada dele de segunda a sexta. E no sábado, esse horário de 8h30 a meio-dia. A ideia desse comentário, dessa pergunta, mostrar essa pergunta aqui na live para vocês, é para exemplificar o seguinte. Existe na legislação trabalhista, considerando a jornada de 8 horas de trabalho, 2 limites previstos na legislação, que também estão previstos na Constituição. Primeiro é o seguinte, você tem como limite diário de trabalho 8 horas. Você não pode trabalhar mais do que 8 horas diariamente. E, semanalmente, você pode trabalhar no máximo 44 horas. Então, se a gente colocar uma situação aqui, avaliar a primeira hora dele ali de segunda a sexta, 8h30 até 6h30. Nesse caso aqui, de 8h30 até 6h30, tem uma situação de 10 horas que ele está à disposição da empresa. Ele diz que tira 1 hora de almoço. Isso é correto, é no mínimo 1 hora para o almoço. Mas a hora de almoço não conta para a jornada de trabalho. Então, você tem que diminuir das 10 horas da jornada para 9. Então, se ele tem 1 hora de almoço, que é o horário dele para almoçar, ele trabalha 9 horas. Então, se ele está trabalhando 9 horas, ele está fazendo 1 hora além da jornada de trabalho, além do que ele deveria diariamente, a jornada diária com limite de 8 horas de trabalho. Nesse caso aqui, esse rapaz está fazendo 1 hora a mais de segunda a sexta extra. E no caso, se você pegar que ele está trabalhando de segunda a sexta 9 horas de trabalho e que de segunda a sexta você tem 5 dias, 5 vezes 9, 45. Então esse rapaz ele já ultrapassou em 1 hora o limite semanal de trabalho. Ele não poderia de forma alguma estar trabalhando aos sábados, como ele diz aqui, de 8h30 às 12 horas ao meio-dia. Que esse período todinho, de 8h30 a meio-dia, que ele trabalha aos sábados, é todo ele de horas extras. São 3 horas e 30 minutos todo sábado de horas extras. Se você somar com os 45 de segunda a sexta que ele faz, conforme o comentário dele, ele faz 48 horas e meia de trabalho por semana. Se você pegar a 1 hora que ele faz todos os dias ali, mais essas horas de sábado, ele tem por semana a receber a direito dele e que devam ser acrescidas de 50% sobre o valor do salário dele, 8 horas e 30 minutos de trabalho extra por semana. Horas extras, uma coisa que eu já expliquei em diversos vídeos no canal, elas refletem em todos os seus direitos trabalhistas. As horas extras elas vão somar, adicionar todos os seus direitos trabalhistas. Então é muito importante, porque aqui é uma boa quantia que ele tem a receber no final do mês, já que ele faz 8 horas e 30 minutos por semana somente de horas extras, fora todos os reflexos sobre isso. Vamos passar para a terceira pergunta. A terceira pergunta é relacionada a aviso prévio, é do vídeo de aviso prévio. A pessoa que estiver de aviso prévio trabalha no sábado? Essa é uma pergunta muito recorrente, já tem alguns vídeos aí que eu também já gravei essa pergunta, a resposta dessa pergunta. O que acontece? Quem está de aviso prévio, quando você está de aviso prévio, seja porque pediu demissão, seja porque foi demitido sem justa causa, em situações assim, você não tem qualquer alteração no seu contrato de trabalho. Se você está de aviso prévio e o seu contrato de trabalho, a sua jornada de trabalho é determinada que você trabalha aos sábados, você tem que trabalhar naquele sábado. Você tem que cumprir aquela jornada de trabalho. O aviso prévio ele só modifica a questão de quando é demissão sem justa causa, você pode escolher sair 2 horas mais cedo ou 7 dias antes do final do aviso prévio. Essa é a única mudança que acontece por causa do aviso prévio. Então, nesse sentido, você não tem que deixar de trabalhar aos sábados ou acreditar que porque está de aviso prévio, você não precisa trabalhar aos sábados. Caso a empresa, de repente, de uma forma excepcional, precise de você ao sábado, é interessante que você cumpra aquilo ali
até mesmo para evitar que você tenha problema, porque o aviso prévio é de 30 dias. Então, se você está naquele momento de aviso prévio de 30 dias e precisa trabalhar o sábado, você tem que ir lá e cumprir com o seu trabalho aos sábados. A próxima pergunta, ela é relacionada a aluguel. No caso, o aluguel, a pergunta que foi feita, aluguei para fim comercial, mas o inquilino resolveu morar. Isso já é motivo para quebra de contrato? Nesse caso aqui, nessa situação dessa pergunta, existe a lei do inquilinato, que é a lei 8.245 de 91. Ela tem no artigo 9º, o seu inciso 2, a seguinte situação que o contrato poderá ser rescindido caso ocorra infração contratual ou legal. No caso, no contrato de locação, todo contrato de locação, seja ele comercial, residencial, existe a situação da finalidade, do para que serve aquela locação. Então, se está ali determinado que aquela locação ela tem um destino residencial, é residencial que o contrato, a pessoa que está alugando aquele imóvel deve praticar naquele imóvel. Se tem ali a destinação comercial, a pessoa tem que praticar um comércio, alguma situação comercial e não residir. Então, se essa situação da finalidade não é respeitada pelo inquilino, pela pessoa que alugou o imóvel, no caso, é válida a quebra de contrato nessa questão, o proprietário do imóvel notificar por escrito o inquilino que, como ele desrespeitou o contrato, na finalidade do contrato, que era comercial e está fazendo uso como se fosse residencial, ele pode notificar pedindo que aquele inquilino desocupe o imóvel por quebra do contrato, podendo até mesmo colocar o inquilino na multa que estará prevista no contrato, que está prevista no contrato, caso o inquilino desrespeite, alguém desrespeite as cláusulas contratuais. Essa multa, normalmente, ela tem o valor de 3 aluguéis vigentes e ela poderá ser exigida para indenizar, reparar o proprietário pela quebra do contrato que o inquilino promoveu. Caso o inquilino não saia de bom grado da situação, é necessário aí contratar um serviço de advogado, porque de repente vai precisar de uma ação de despejo por esses motivos, mostrar a quebra do contrato, a notificação e tudo mais. E aí, de repente, o serviço de um advogado será importante nessa questão para poder melhor resolver o encerramento desse contrato. A próxima pergunta ela foi feita no vídeo que eu trato no canal, que é do assunto de pessoas que não têm a carteira assinada, que trabalham sem carteira assinada. Essa pergunta, ela mexe um pouco, porque é uma situação muito triste, muito delicada, porque você vê por quanto tempo uma pessoa pode acabar sendo enganada, não sabendo dos seus direitos, não tendo a correta informação dos seus direitos, e por quanto tempo a pessoa pode ser enganada a ponto de sofrer severos prejuízos, que do jeito que está nessa pergunta, que eu já peguei no meu escritório situações nesse nível é até pior, prejuízos que são até já não podem mais ser reparados. No caso, a pergunta é o seguinte: um funcionário que trabalha há mais de 15 anos sem carteira assinada e a empresa proposta é MEI e foi perdido os anos para trás, no caso, pouco importa da empresa ser MEI, da empresa ser uma multinacional, o tamanho que a empresa tem. Todo contrato de trabalho, quando ele inicia, ele tem que ter a carteira de trabalho assinada a partir do primeiro dia. Na verdade, a carteira de trabalho já tem que ser assinada no contrato de experiência. A partir do momento de ser efetivado do contrato de experiência, o contrato segue normalmente. Então, trabalhar sem carteira assinada é ter seus direitos certamente desrespeitados, todos os seus direitos trabalhistas. No final das contas, uma pessoa que trabalha 15 anos sem carteira assinada, mesmo que ela agora procure um advogado, que ela veja esse vídeo, veja essa resposta e procure um advogado para correr atrás do prejuízo que ela sofreu, ela só vai conseguir recuperar 1/3 desse prejuízo. Porque 2/3 desse prejuízo, eu estou falando assim para dar uma noção às pessoas do tamanho do prejuízo que essa pessoa sofreu
de 15 anos sem carteira assinada. 2/3 desse tempo, ou seja, 10 anos de direitos trabalhistas, estão perdidos, mesmo que reclame na justiça, mesmo que o juiz se indigne, que ele queira de alguma forma ajudar essa pessoa a reaver esses direitos, não é possível, a lei não permite, sabe por quê? Uma ação trabalhista, quando você dá entrada nela na justiça, né, procura um advogado e o advogado distribui sua ação, ela retroage 5 anos. Uma ação trabalhista ela só volta 5 anos, então não tem como voltar 15. Desses 15, só vai conseguir recuperar 5. 10 vão estar perdidos. E o que eu digo esses direitos trabalhistas? Direitos trabalhistas como você, de repente, essa pessoa não recebe nem o salário que deveria receber, recebe talvez abaixo do salário mínimo. Eu tenho ciência de pessoas que recebem metade do salário mínimo quando trabalham sem carteira assinada, por anos. E pode ser que essa pessoa tenha recebido ao longo desses anos metade do salário mínimo e não vai conseguir reaver 2/3 do que perdeu. Estamos falando aí talvez de férias não recebidas, 13º salário não recebido, FGTS não depositado e também o INSS que não foi recolhido. Talvez foi até descontado dessa pessoa e por algum motivo não foi recolhido. Então, assim, para essa pessoa na questão do INSS, por exemplo, quando ela precisar de um auxílio, e principalmente da aposentadoria, ela não vai ter como ter essa aposentadoria. Mesmo que ela tenha idade para se aposentar, vai faltar o tempo de contribuição. Até mesmo para você se aposentar por idade, você precisa de 15 anos de contribuição. Olha só o tempo que essa pessoa perdeu. Ela perdeu 15 anos de contribuição que ela já poderia ter a favor dela, só faltando completar a idade para ter uma aposentadoria por idade. Então, no caso, esse período, esses 15 anos, podem ser que ela nunca consiga recuperar na questão previdenciária, a não ser que ela seja corretamente assessorada para isso. Pode ser que não consiga ter nada desse período comprovado, a não ser talvez os 5 anos da justiça, mas os outros 10 anos perdidos. FGTS é uma nota de FGTS que essa pessoa perdeu. Se você colocar que ela tem uma média salarial ao longo desses 15 anos em torno de R$ 1.000, você tem R$ 15.000 de FGTS que deveriam estar depositados só de depósito, fora as correções. Se você pegar 40% do valor desse FGTS, a multa, quando você é demitido sem justa causa, 40% de 15 mil, você está falando aí de mais ou menos uns R$ 6.000 a favor dessa pessoa. Já estamos falando só de FGTS, um valor de R$ 20.000. Nesse caso, você vai colocar uma situação no seguinte sentido. Você tem ali um prejuízo só de FGTS R$ 20.000, dependendo do tempo que essa pessoa teve ali de prejuízo na empresa e tudo mais, trabalhando 15 anos sem carteira assinada, talvez ela nunca mais terá o retorno disso. Eu fico até um pouco chateado de ver situações como essa, de que pessoas assim sejam enganadas por desconhecimento dos seus direitos. E, infelizmente, como já disse, eu já peguei situações como essa no meu escritório, no caso ela há mais de 15 anos, tentei resolver da melhor forma possível e no final das contas ganhei, mas não tudo, né? Como eu disse, não tem como a gente recuperar tudo. Eu agradeço aqui as 5 perguntas que eu selecionei para esse mês de março. Na primeira quinta-feira do mês, eu já transmiti aqui nessa live do canal Explicando o Direito. Só lembrando, teremos na primeira quinta-feira de abril uma live do mês de abril do canal Explicando o Direito, onde farei da mesma forma seguirei da mesma forma com a live tentando buscar as perguntas junto com os inscritos para trazer na prática. Se você assistiu essa live, deixa aí sua inscrição, deixa aí o seu gostei, ativa o seu sininho com todas as notificações. Você pode ver no nosso canal de membros, existem situações onde a gente tem pacotes que podem te dar benefícios em resposta